Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, mundo espiritual, aqui nos encontramos. Já fazia 2 ou 3 dias que eu não vinha aqui, não é? Realmente faltando a sintonia, a harmonia, faltando a motivação, não é? Mas porque eu fiz, todos os dias fiz vídeos, não é? Mas foram vídeos para outro público e vídeos, enfim, que estão guardados na minha biblioteca, que não são visíveis ao público, mas está lá muitos na página do YouTube, estão lá à volta de 1500 vídeos, 1500 vídeos, é muita coisa. Mas primeiro que tudo, para falarmos hoje sobre a vestimenta dos espíritos, e também um toquezinho só sobre mediunidade, não é? Mediunidade, que foi 2 temas que me perguntaram ontem, sobre a vestimenta dos espíritos. Mas primeiro que tudo, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, não é? Agradecer a presença luminosa dos nossos mentores na nossa vida, de todos nós, quer sejam médiuns, quer não sejam médiuns, quer seja homem, mulher, criança, adulto, instruído, analfabeto, preto, branco, rico, pobre, não tem relação nenhuma com a individualidade de só uns é que terem mentor. Não, todos temos um mentor, uma mentora, um guia espiritual, um anjo protetor, um anjo da guarda, como lhe queiram chamar, independentemente da vossa crença, da vossa religião, da vossa fé. Acima de tudo, tudo vai ter aonde? A lei divina, que é o Criador de todas as coisas físicas ou invisíveis, não é? De todos os mundos, planos, dimensões, que é Deus. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por mais esta rica e feliz oportunidade, a seu Filho Jesus, Divino e Amado Mestre, e a sua Mãe, Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Maria, Mãe de Jesus, e os nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, que vêm sempre do mundo espiritual para vos ajudar nas vossas angústias, ajudar nas vossas tristezas, desarmonias, ajudar nas vossas dificuldades, nas nossas dificuldades, porque eles dão uma força muito grande. Só que nós às vezes estamos em desarmonia, não é? Em desacordo e muitas vezes não escutamos. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico, não é? O fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Pois é. É o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os que operam o meio onde ocorrem os fenómenos às vezes que se poderá traduzir por especiais, não é? Perceptíveis muitas vezes à nossa visão e à nossa audição do espírito, mas que muitas vezes escapam aos sentidos do ser físico, aos sentidos do homem, da mulher,
aos sentidos da matéria carnais, ou seja, do ser físico. Pois é, impressionáveis somente, muitas vezes, a matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, muitas vezes diferente pela causa e pelos efeitos da sua própria luz, que ordinária e finalmente é o veículo do pensamento, como por exemplo, como o ar é do som do que eu falo. Vocês ouvem-me desse lado por causa do ar, da acústica, das palavras, porque se não fosse o ar vocês não me ouviriam, não me ouviriam. Assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como nós manipulamos, por exemplo, aqui no mundo físico, os engenheiros, os gases. Pois é. Mas desta forma, empregando o espírito, empregando o seu pensamento, empregando a sua vontade, porque para os espíritos o pensamento e a vontade são a sua real mão de obra. Pois é. Para o homem, pelo pensamento, porque eles imprimem aqueles fluidos a direção desejada, seja em que circunstância for, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam muitas vezes uma aparência, uma forma, uma coloração de determinados padrões vibracionais. Pois é, mudam-lhes única e exclusivamente as propriedades, como um químico, por exemplo, muda os gases aqui no mundo físico, ou até de outros corpos, combinando-os segundo certas e determinadas leis. Esta é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual no estado de eterização ao futuro, porque o fluido cósmico ele é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Claro, com certeza, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado da matéria, no mundo físico, tangível dessa forma. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenómenos peculiares ao mundo invisível dentro da sua relatividade. De tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados o são. Para nós, e afinal, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre? Pois é, eles, espíritos,
os elaboram, eles os combinam para produzirem determinados efeitos, como o fazem o ser físico, o homem, a mulher, aqui no mundo físico, com os nossos e os materiais deles. Eles trabalham os materiais deles, nós trabalhamos os nossos materiais, tudo na sua dimensão, tudo na sua perspectiva, ainda que, claro, com certeza, por processos diferentes, não é? Por processos diferentes. E porque um espírito pode-se, numa casa, podem estar 10 pessoas e aparecer lá um espírito de uma forma, não é? E dessas 10 pessoas, só uma é que conseguir ver. Porquê? Porque será que está mais, é a que está mais capacitada para ver aquele ser etéreo, espiritual, a sua condição psíquica, anímica, a sua condição espiritual, é a que tem condição para ver. As outras 9 pessoas podem olhar à vontade, que não veem, não escutam, e enquanto uma poderá ver. Quem diz 10, diz 50, diz 100, ou diz 2. Uma pode ver, a outra pode não ver. Pois, porque o mundo espiritual, ele não está visível para toda a gente, com certeza que não. Claro que teremos que moldar a nossa mente, o nosso espírito, a nossa psique, o nosso interior, a nossa harmonia, sintonia, vibração, projetar para nós certas e determinadas capacitações que nos dão acesso aos mundos espirituais e a essas visualizações e percepções, tal como os nossos mentores. Muita gente, muitos médiuns, não sentem nada. Outros sentem uma grande projeção. Outros sentem uma grande incorporação nas mais variadas ordens de incorporação, porque há várias, não é? Há várias formas de incorporação, e então cada um tem a sua capacitação. Todas são importantes? Todas são importantes. Alguma é mais dignificante? Não, todas são dignificantes. Aqui tanto aquele que escuta muito como aquele que não escuta nada. Mas pode aquele que não escuta nada, não vê nada, ter outras percepções do mundo espiritual que aquele que às vezes escuta ou vê não tem. É por isso que o mundo espiritual é muito, muito importante. Jesus divino e amado Mestre disse: orai e vigiai, não é? Pois é, vigiai o nosso pensamento, orai para libertar a nossa mente, para desviar de nós seres etéricos, espíritos de pouca ou nenhuma luz nem evolução, aproximar de nós espíritos evoluídos, de luz, de paz, de amor, de serenidade, de equilíbrio, de harmonia dentro dos lares, nos empregos, nos relacionamentos. Pois é, tudo isso às vezes é mais complicado do que parece, não é? É mais complicado do que parece. Também me perguntaram sobre a subtileza da mediunidade. Pois é, a mediunidade é outra questão, não é? A mediunidade, nas suas profundidades e verdadeiras, não é? Verdadeiras potencialidades, ainda, meus amigos, minhas amigas, ainda é muito, muito, muito desconhecida dos homens, dos médios e inclusivamente dos grandes estudiosos. Pois é, estudiosos espíritas, pois é. Porque o próprio médium, nós, médiums, tem condições que nós não compreendemos. Tem condições que nós batalhamos. Eu falo de mim. Todos os dias
tem condições, situações que eu não compreendo. Não compreendo por forma da minha ignorância. A ignorância é minha. Não é... Eu não compreendo porque o mundo, a mediunidade, não me esclarece tudo. A mediunidade é uma faculdade mediúnica. É a capacitação de interação com o mundo espiritual, com esses planos, dimensões, mesmo aqui no mundo físico, com a interação com algumas forças e energias e sintonias, porque tudo é energia, tudo é energia. Pode ser boa, pode ser positiva, pode ser negativa. Então, logo eu não compreendo, tem muitas condições que eu não compreendo. Atribuir essas faltas, defeitos à mediunidade, não. Eu leio muito, eu escrevo muito, mas leio pouco. Eu digo que leio muito, mas leio pouco. Escrevo ainda menos. Agora até há muito tempo que deixei de escrever. Há muito tempo. Que eu todos os dias escrevia. Todos os dias eu leio, escrevia, ouço, vejo na internet, que é a melhor biblioteca, tudo de espiritismo, para me tentar corrigir do meu defeito. Mas não, continuo a não compreender certos e determinados fatores. O mesmo acontece com vós. Não obstante, vós, sofrermos as suas influências do mundo espiritual, do mundo etérico, e sermos desta forma acionados ao nosso influxo, não é? Até mesmo num desdobramento da vida prática, não é? Basta ser a mediunidade o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções. É, desta forma, uma indução de forças intelectuais sobre outras forças inteletivas, que são as nossas. E também a nossa perceptividade, para nós compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, muitas vezes vertiginosa, de respeito, de carinho, de amor, de fé, em suas possibilidades, muitas vezes singulares, se todas as faculdades ou atributos da nossa alma, que se lhe poderá chamar as grandes potências, não é? As grandes potências, conhecidas inclusivamente dos homens, estão como que interligadas entre nós, dependendo desta forma umas das outras, na sua contextura, não é? Que realmente realiza a nossa individualidade integral. Harmonizando-nos, a mediunidade é como participante desse conjunto de potências. Igualmente está tão integrado na estrutura psíquica de todo o ser físico, de todo o homem, de toda a mulher, de todo aquele ser que habita no mundo físico, ou seja, das criaturas de Deus. Porque a nossa mediunidade não nos dá superpoderes, não nos dá superpoderes, nada disso. Nós nos ligamos aos mundos espirituais
vós é que se ligam aos mundos espirituais, nós nos ligamos conforme a nossa afinidade, aqui conforme vós estejam, conforme cada um de vós esteja, assim é onde se vai ligar, porque de lá para cá, o telefone, o meu telefone agora está calado, não é? Está calado. Mas o telefone de lá para cá está sempre tocando e nas mais variadas frequências e dimensões. Claro, nós não poderemos atender duas condições, situações iguais. Nós atendemos uma de cada vez. Eu atendo uma chamada de cada vez, não é? Para atender a outra, meto uma à espera. Para meter uma, meto outra à espera. Não é? Só que nós metemos muitas chamadas em espera. Mesmo os médiuns. Aqui não precisa. Mesmo os médiuns metem muitas chamadas em espera. E às vezes chamadas urgentes para vós. Pois é, muitas chamadas urgentes para vós. Que nós poderemos não achar muito urgentes, mas são, porque a nossa estrutura psíquica do ser físico, quanto às demais espirituais, né, fazendo parte, como nós vemos, do potencial anímico global que traduz a nossa individualidade imortal. Graças a Deus, não é? Ora bem, esta é uma razão pela qual ficou dito que todo o ser físico possuem mediunidade, porque Deus dá a mediunidade a que todos concedeu. Como eu disse há pouco, não importa a condição, a situação. 22 minutos, porque falar de mediunidade é muito, não é nada complexo, sabem? É uma ligação com tudo. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A mediunidade tem ligação com tudo, como a nossa vida física. A nossa vida física tem uma ligação sem interrupções com o mundo espiritual. Qualquer condição que nós façamos fisicamente tem uma ligação espiritual, quer queiramos, quer não. Somos assistidos das mais variadas formas, maneiras e condições, por espíritos com luz, por espíritos evoluídos ou por espíritos não evoluídos, dependendo a nossa condição e situação, não é? Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, penso que está um vídeo bom. Acima de tudo, sexta-feira, não é? Fim de semana à porta, que maravilha, para quem vai aos templos, não é? Amanhã, sábado, domingo, boa sorte, aproveitem, manipulem quem não tem oportunidade, porque nem toda a gente tem a oportunidade de manipular, não é? Sempre, não é? Sempre. E há muita gente que, aqui está, há muita gente que não estuda o Evangelho, não lê o Evangelho, não lê a Bíblia, não escuta, não faz qualquer condição, fora dos tempos, não se instrui. Nós temos que nos instruir, temos que ler muito, sabem?
nós temos que ler muito. A leitura faz parte do crescimento espiritual. É uma das formas, entre outras condições. Por exemplo, uma condição que muita gente não lhe dá assim grande valor. A meditação. Né? A meditação é uma bem-valia na condição mediúnica. É a meditação. Ver vídeos, filmes espíritas, ouvir. Mas há tanto médium que só vai ao templo, manipula, saiu do templo, acabou. Só voltou a ser médium quando voltar lá. Claro que isso não poderá ser assim, não é, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, porque nós não poderemos ser, não poderemos de forma alguma ser escravos de uma doutrina ou religião ou crença, não é? Nós teremos que ter o bom senso, sempre a vigorar o bom senso, não é? Pois é. É por causa do bom senso que talvez não demorando. É por causa do bom senso que talvez não demorando muito tempo, talvez eu traga aqui alguma novidade aqui num vídeo dos meus. Bom senso. Porque bom senso faz parte de todas as doutrinas, religiões, crenças. Acima de tudo, não percam a vossa fé. A vossa fé é que vos mantém, tá? E o conhecimento, o nosso conhecimento. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, 27 minutos, perfeito. Quem vai aos templos, que manipula, aproveite, sábado, domingo, não é? Por este planeta afora também há muitas aulas, nas suas mais ao primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, iniciático, não é? Aproveitem as aulas, aproveitem, escutem o que se passa dentro das aulas, tomem a verdadeira percepção, entrem em sintonia com os vossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas, cavaleiros, ministros, porque é uma bem-valia para todos. Então, a todos desejo um lindo e abençoado fim de semana e boa sorte a todos esses que vão aos templos. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, graças a Deus.